Fala galera, aqui é o Francis da Academia Exatas e hoje a gente vai estar aí dando início ao curso da disciplina do CEDERJ de Conceitos de Física no Ensino de Ciências Biológicas. Pessoal que está um pouco nervoso aí com a disciplina, achando que tem muita física, pode ficar tranquilo. O conteúdo é bastante abrangente, mas é muito pouco específico. Então, vocês conseguem levar de boa esse conteúdo. E para falar de física, a gente não poderia deixar de fundamentar aqui alguns conceitos, né, para que a gente consiga prosseguir no nosso estudo de física. O primeiro deles, né, eu vou falar de grandezas físicas. Bom, as grandezas físicas, elas são separadas entre as escalares e as vetoriais. Vamos falar agora, por hora, só das escalares. Grandezas escalares são aquelas que ficam muito bem definidas quando a gente dá apenas um módulo, né, um valor numérico, e uma unidade de medida. Eu separei algumas grandezas, dentre elas está a massa. Né? A massa é uma grandeza escalar. Quando a gente pergunta a massa de uma pessoa, prontamente ela responde. Por exemplo, 70 kg. Né? Ou seja, a gente tem um valor numérico e tem uma unidade de medida. Assim, a grandeza fica muito bem definida. Temperatura também. Quantos graus faz hoje? Por exemplo, 16 graus Celsius. A gente consegue entender a informação que nos foi passada. Né? Volume. Qual o volume desta caixa d'água? Por exemplo, 1 metro cúbico. Mais uma vez, valor numérico e unidade de medida. Fica muito bem definida. A velocidade, que eu coloquei aí em vermelho, eu vou explicar daqui a pouco. Agora vamos falar aqui das grandezas vetoriais. Grandeza vetorial é uma grandeza que ela já não fica tão bem definida apenas com um módulo, né, o valor numérico, e uma unidade de medida. A exemplo disso aí tem a força. Né? A força é uma grandeza vetorial. Por quê? Eu vou aplicar uma força de 10 newtons na cama. Né? Bom, apliquei uma força de 10 newtons na cama. Mas o que acontece com esse material? O que acontece com essa cama? A gente não sabe. Então a gente tem que complementar essas informações. Tem uma aulinha aí no nosso canal, aulinha de vetores, para vocês entenderem um pouco melhor, né, o que é direção e o que é sentido. Por exemplo, vou aplicar uma força de 20 newtons na minha cama, no sentido horizontal, né, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Bom, agora a gente já consegue definir melhor essa grandeza, né? Essa força, do que se trata essa força. O deslocamento é a mesma coisa. Vou deslocar 50 km. Sim, vai deslocar 50 km, mas em qual direção? Para qual sentido? Consegue notar a diferença da grandeza escalar para a grandeza vetorial? Ela não fica completa só com um valor numérico e uma unidade de medida. A aceleração também é uma grandeza vetorial. Eu vi um móvel com aceleração de 25 metros por segundo ao quadrado. Bacana. Mas e aí, para onde estava se movendo esse móvel? A gente não consegue afirmar. Então, as grandezas vetoriais elas precisam de um pouco mais de informações para ficarem completas. E aí também tem velocidade, né? Porque volta e meia vocês vão ver aí no conteúdo de vocês, em alguns exercícios vai falar de velocidade escalar e outros vai falar de velocidade vetorial. Né? A bem da verdade, a velocidade escalar, né? Vamos aí para essa parte da velocidade escalar, né? Tá aqui, que deriva lá do speed, do inglês. Né? E na real a tradução é velocidade mesmo. Né? Para a palavra speed é velocidade, mas talvez o que definisse melhor isso aí no nosso português seria a rapidez. Né? É o quão rápido as coisas acontecem. Né? Ele foi para o trabalho em 5 minutos. Bom, o quão rápido isso aconteceu. Né? Velocidade escalar é um termo um pouco mais abrangente. Né? A gente utiliza para definir termos não muito técnicos. Por exemplo, aquele carro estava com velocidade média de 50 km por hora. Não importa para onde esse carro está indo. Só importa que ele estava com essa velocidade. Já a velocidade vetorial faz muita diferença a direção e o sentido em que esse corpo está se movendo. Por exemplo, aquele carro
tinha velocidade de 50 km por hora, sentido horizontal, direção horizontal, desculpa, e sentido leste, por exemplo. A gente já usa para termos mais específicos. O que eu quero que vocês entendam, velocidade escalar e velocidade vetorial seguem os mesmos padrões das outras grandezas. A velocidade escalar não importa para onde esse móvel está indo, só importa o valor numérico. A velocidade vetorial importa para onde esse móvel está indo, qual direção, qual sentido, beleza? Seguindo aí com a nossa aula, a gente vai falar de Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Foi criado lá em 1960, gente, para facilitar, né, a comunicação, seja no comércio, seja na ciência, enfim. Na verdade, foi só para padronizar algumas unidades de medida de algumas grandezas, né? Porque antigamente a gente tinha muitas unidades de medida e acabava atrapalhando, né? Tanto o comércio quanto na ciência. Então a gente separa essas grandezas, né? A gente chama de grandezas de base. São 7 grandezas de base. Aqui nessa coluna da esquerda, né? Eu coloquei aqui as grandezas, de fato. E aqui na coluna da direita eu coloquei as unidades de medida referentes a essas grandezas. O tempo, a gente tem aqui a unidade de medida de tempo é o segundo, né? A massa aqui a gente tem o quilograma, né? kg. O comprimento a gente tem o metro. A temperatura a gente tem aqui o Kelvin. Gente, é importante frisar o seguinte: a representação da letra K, se vocês forem colocar só o K, é maiúsculo, mas a escrita é minúsculo, porque faz alusão lá a Lord Kelvin. Quantidade de matéria é o mol. Mol mesmo. Corrente elétrica, mesma coisa. A representação é letra maiúscula, mas a escrita com letra minúscula. Também faz alusão a um cientista, né? E temos aqui, por último, intensidade luminosa, que é o candela. Gente, de suma importância que vocês gravem essas 7 grandezas de base, tá ok? Todas as outras são derivadas dessa. Então, todas as outras vão derivar dessas 7 grandezas de base, mas é muito importante que vocês gravem essas. Inclusive, tem até aqui uma curiosidade, né? A NASA, acho que no ano 2000, por exemplo, lançou uma sonda, e aí lançou uma sonda para Marte, né? E parece que essa sonda recebeu 2 informações conflitantes daqui dos controladores da Terra. Essa sonda recebeu uma informação no sistema métrico decimal e outra informação no sistema britânico. E aí aconteceu que essa sonda não conseguiu interpretar esses cálculos e acabou perdida, né, no espaço aí. Não conseguiu manter a órbita lá em torno de Marte. Então isso é só um exemplo, né, do que erros infantis quanto ao Sistema Internacional de Medida podem trazer, né? Alguns milhões de dólares aí. Bom, mas vamos seguir aqui com a nossa aula. Próximo tópico, eu vou falar de notação científica. Gente, notação científica nada mais é do que uma maneira econômica de se reescrever um número, tá ok? Por exemplo, como na física a gente vai trabalhar com números muito grandes ou então números muito pequenos, é de suma importância que a gente utilize dessa ferramenta matemática, que é a notação científica. A gente tem aqui um número qualquer, né? Eu coloquei aqui n, é igual a vezes 10 elevado a b. Tal que, o a ele tem que estar entre 1 e 10. Ele pode até ser 1, mas ele nunca vai poder ser 10. A gente tem que observar essa regra. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Eu tenho aqui o x, o número x. Eu coloquei aqui o 1000, né? Por exemplo. E aí eu tinha aqui, o 1000 eu tinha uma vírgula bem aqui no finalzinho dele. A gente não escreve porque não faz muito sentido, mas enfim. O nosso a, né, para esse número aqui, é o 1. 1 vezes 10. Bom, 10 elevado a b, né? Tem que ter o b aqui. Tá, mas qual é o b? É a quantidade de vezes em que a gente andou com a vírgula. 1, 2, 3 casas. Então, 10 elevado a 3. A gente tem aqui o v, o número de baixo, 300 mil. A gente também tinha uma vírgula aqui no finalzinho. Colocamos aqui, o a é o próprio 3, né? Vezes 10 elevado a
andamos 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, ó, representa aqui 3 vezes 10 elevado à quinta é igual a 300 mil. É só uma maneira econômica de se escrever. Agora a gente tem aqui esse número Q, pequenininho, ó. 0,000000000000000 mais uma vez 16, né? Então a gente tinha uma vírgula bem aqui no início do número, né? E aí, ó, a gente andou com a vírgula até aqui, esse 1,6. Por quê? A gente tem que observar o seguinte: não poderia ser 0,16, porque tem que estar entre 1 e 10, né? E também não poderia ser 16, por quê? Porque tem que estar entre 1 e 10, mais uma vez. Então, ó, a gente andou com a vírgula até aqui, 1,6. Acabamos de achar o nosso A, que é 1,6 vezes 10. Aí agora a gente vai contar quantas vezes a gente andou com a vírgula, né? Andamos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Só notem o seguinte: antes a gente andou com a vírgula da direita para a esquerda. Agora a gente andou da esquerda para a direita. Isso significa que o expoente vai ser negativo, vai ter sinal negativo. Tem que observar isso aí, pessoal. Vamos aí para o nosso próximo tópico. Múltiplos e submúltiplos, né? Eu coloquei aqui a primeira coluna prefixo, a do meio símbolo, e a última aqui, a potência, né? A gente tem aqui a primeira, né? É o quilo, que é representada por K, e equivale a 10 a terceira, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas é 10 a terceira. O mega, né? Que é representado por M, e é 10 a sexta. O giga, representado por G, 10 a nona. E o tera, né? É representado por T, 10 a 12ª potência. Né? E agora aqui a gente tem os prefixos de números bem pequenos, né? Que é o mili, micro, nano, pico e fento. Mili é representado por um M minúsculo, representa 10 a menos 3. Micro, né? Representa 10 a menos 6. Nano representa 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. E fento, 10 a menos 15. Pessoal, desses aqui em vermelhinho que eu mostrei para vocês, os mais comuns são esses três aqui: mili, micro e nano. São os mais comuns, tá? Pode ser que aconteça de cair um ou outro aí numa questão de vocês, mas é bem tranquilo de se resolver esse tipo de questão. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da nossa matéria. Então, galera, vamos aí para a segunda parte da nossa aula, né? A gente vai falar agora de cinemática, né? Que nada mais é do que o estudo dos movimentos. E para falar de cinemática, eu tenho que fundamentar alguns conceitos aí. O primeiro deles eu vou falar de ponto material. O que é um ponto material? Ponto material é quando um corpo, né, a dimensão de um corpo pode ser desprezada em relação a um sistema. Por exemplo, eu saio de carro do Rio para São Paulo, tem mais ou menos 400 km de distância, e um carro tem mais ou menos 2,5 metros de comprimento. A gente não precisa observar muito para saber que esses 2,5 metros não vai fazer muita diferença no nosso cálculo, né? Desse movimento Rio-São Paulo, né? Esse deslocamento Rio-São Paulo. Então a gente pode considerar que o carro é um ponto material nessa situação. Um corpo extenso, né, o item 2 aí, corpo extenso, é quando a gente não pode desprezar a dimensão desse corpo. Não faz muito sentido desprezar, porque senão os nossos cálculos não saem tão precisos, né? Por exemplo, um carro, esse mesmo carro de 2,5 metros, agora a gente vai colocar em uma garagem que tem 3 metros de comprimento. A gente já não pode considerar esse carro como um ponto material. Consideramos ele como um corpo extenso. Uma grande dúvida dos alunos é em relação ao tamanho do corpo. Francis, então o ponto material e corpo extenso está relacionado ao tamanho do corpo? Não, não está relacionado ao tamanho do corpo. Está relacionado diretamente à relação entre tamanho do corpo e tamanho do sistema. Se o sistema for muito grande em relação ao corpo, a gente despreza. Se não, a gente considera. Essa é a diferença entre ponto material e corpo extenso. Vamos aí para o item 3. Também costuma gerar uma grande confusão. Pessoal, referencial. Referencial é nada mais, nada menos de onde se observa o fenômeno. Por exemplo, eu desenhei aí, né, os 3 eixos X, Y e Z, né, e coloquei aqui uma borboletinha aqui em cima. Eu posso dizer que ela tem uma altura, né, uma altura X, né,
aqui em relação ao eixo X, que é o eixo horizontal, né? Ela tem uma distância aqui, por exemplo, 1,5 m do eixo Y, né? E ela também tem uma distância aqui, ó, por exemplo, de 2 metros do eixo Z. Pessoal, referencial é só o local de onde se observa o fenômeno. Gravem isso. Item 4. Repouso e movimento. Eu coloquei aqui que é relativo. Ele é relativo a quê? Relativo ao referencial. Então, pessoal, gravem aí o que eu vou dizer agora. Nada no universo está em absoluto repouso ou absoluto movimento. Tudo vai depender de um referencial. O quinto item, né? Falei aí da trajetória. Também é relativo. Relativo a quem? Mais uma vez, ao referencial. Relativo ao referencial por quê? A trajetória vai depender de onde você está observando o movimento. Como, por exemplo, um avião jogando uma caixa de suprimentos. O piloto do avião, né? O piloto não. A pessoa que está lá na comporta empurrando essa caixa pela rampa lá, ela vê essa caixa só se afastando dela, né? Na direção vertical aqui, ó. Mas um observador na Terra observa esse movimento, ó. Ela vai caindo e ela tende a manter o movimento em que o avião estava fazendo, né? Então, a trajetória ela vai depender também do referencial, né? O item 6 aí é o espaço. Eu coloquei ou espaço ou posição, pessoal. Espaço, o que é o espaço? A posição em que o corpo ocupa num determinado instante de tempo. Agora o Francis está em casa gravando um vídeo. Posição, em casa. Essa é a minha posição neste instante, né? Vamos para o item 7 aí. Variação de espaço, ó. Variação de espaço, também chamada de deslocamento na apostila de vocês. O que é a variação de espaço? Gente, é importante frisar, toda vez que os senhores ouvirem falar variação na física, está relacionado a final menos inicial. Variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Nesse caso aqui, variação do espaço. Espaço final menos espaço inicial. Isso é a variação do espaço. Distância percorrida. Coloquei aqui um asterisco, porque a distância percorrida ela nada mais é do que a soma de todas as variações dos espaços, em módulo, é claro. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Você sai de casa e vai até o CEDERJ, por exemplo. Saiu de casa, foi até o CEDERJ, se levou 15 minutos. Você andou 15 quilômetros, por exemplo. O seu espaço inicial era casa. Seu espaço final, CEDERJ. Bom, final menos inicial, se você considerar que a sua casa é a origem do espaço, né? Você andou, né, a sua variação de espaço foi de 15 quilômetros. Mas qual foi a distância que você percorreu? Será que foi de 15 quilômetros? Uma coisa bem simples para a gente observar é o GPS, né? O GPS, quando a gente abre lá, antes da gente traçar a rota no Mapas, ele nos dá a variação do espaço, né? Ele nos dá a variação do espaço, por exemplo, 15 km. Mas aí quando você coloca lá traçar a rota, né? Aí você entra em tantas ruas e avenidas que isso acaba aumentando, né? É porque um é a variação do espaço e o outro é a distância percorrida. Distância percorrida um outro exemplo disso. Você sai de casa, você levanta do seu sofá, vai até a geladeira e pega água e volta para o sofá, por exemplo. Digamos que a sua geladeira tenha 3 metros de distância do seu sofá. 6 metros, melhor dizendo, do seu sofá. Você andou 6 metros para ir até a geladeira, andou mais 6 metros para voltar para o sofá. A sua distância percorrida foi de 12 metros, né? Mas a sua variação de espaço, nesse intervalo de tempo, sua variação foi 0. Você saiu do sofá e voltou para o sofá. Variação de espaço, final menos inicial, sofá é 0. E o final também 0, 0 menos 0, deu 0. Então, pessoal, essa é a grande diferença entre variação do espaço e distância percorrida. Item 9 aí, velocidade média, né? Velocidade média nada mais é do que a variação de espaço pela variação de tempo.
onde, lembrem, o espaço, né, o deslocamento é dado em metro e o tempo é dado em segundo. A unidade de medida aqui no SI é metro por segundo, né? Mas a gente também conhece o quilômetro por hora, né? Não tem problema nenhum utilizar quilômetro por hora ou metro por segundo, a menos que o exercício te peça para você indicar no sistema internacional. Aí, lembrando, no SI é metro por segundo. O item 10 aqui eu faço a conversão, né? Quilômetro por hora, né? 1 quilômetro por 1 hora é igual a 1000 metros, né? 1 quilômetro equivale a 1000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos, né? Aí a gente faz essa divisão, né? 1000 dividido por 3.600 vai ficar 1 sobre 3,6. Resumindo, quando a gente vai passar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Mas quando a gente vai fazer o caminho inverso, ou seja, de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Beleza, pessoal? Bem, visto isso, de fato agora vamos dar início ao estudo dos movimentos. E para dar início a ele, o primeiro de todos, né, é o movimento retilíneo uniforme. Tá, ok? Movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, né? Tem gente que fala MRU, tem gente que fala MU, enfim. O que vocês têm que saber desse movimento é que velocidade média constante, ele é uniforme, dito uniforme, porque a sua velocidade não varia em decorrência do tempo. Então, gravem, movimento uniforme, velocidade constante, né? E temos aí o primeiro item, função horária do espaço, né? Bom, eu disse que a função horária do espaço, ela deriva da velocidade média aqui, ó, que é a variação de espaço pela variação do tempo. Eu reescrevi aqui, ó, velocidade é igual espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Só que quando a gente vai começar a medir alguma coisa, por exemplo, você quer gravar o seu treino de corrida, quando você inicia, o tempo está em qual? Está em 0, né? Então, ó, eu cancelei aqui, igualei a 0, não vai fazer diferença para a nossa conta. E aí, continuando aqui, né, a nossa matemática, ficou que V é igual a S menos S0 sobre T. Beleza? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse T que está dividindo desse lado e passar para cá, multiplicando. Ó. Agora ficou V vezes T é igual a S menos S0. Ó, esse menos S0 eu posso passar para o outro lado também, vai ficar mais. Ó. Mais S0 mais V vezes T igual a S. Pessoal, chegamos aqui na função horária do espaço no movimento uniforme, também conhecida como sorvete, denotada por S, né, que é igual a S0, mais V vezes T. Lembrando, se o movimento for progressivo, é mais VT. Se o movimento for retrógrado, é menos VT. E agora que eu vou falar aqui de movimento progressivo. Bom, o movimento progressivo é quando a gente está deslocando, né, no sentido positivo, né, dos números. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um carrinho que está no -2, mas ele está indo lá para o positivo, né? Isso significa que o movimento é progressivo. Em que isso vai interferir? A gente vai representar essa velocidade como um número positivo. Ok? Por isso que eu coloquei aqui, ó, V maior do que 0. E o movimento retrógrado é quando a gente vai no sentido contrário ao dos positivos, quando a gente vai no sentido dos negativos. Ó. Eu tenho aqui um carrinho que está no 2, mas ele está indo lá para os negativos. Em que isso vai interferir? V vai ser representado como uma medida negativa, ou seja, menor do que 0. Mas, Francis, existe velocidade positiva e velocidade negativa? Não, não existe. Isso aqui é só para a gente entender o que está acontecendo, qual é o tipo de movimento que está acontecendo com esse carrinho aqui no caso, né? Pessoal, visto isso, agora a gente vai para a última parte aí da nossa aula, né? Que eu vou dar uma breve explanação aqui de gráficos do movimento uniforme. Então, pessoal, para falar aí de gráficos do movimento retilíneo uniforme, né? Basicamente, existem dois gráficos aí. O de espaço por tempo, né? E o de velocidade por tempo. Por hora, vamos falar aqui do espaço por tempo, né? O do espaço por tempo, como a velocidade ela é constante, né? Nós temos aí uma equação de primeiro grau, né? E uma função afim, né?
Ou seja, o que vai definir que esse gráfico ele é em linha reta, né? Essa função é uma função de primeiro grau. Ou seja, se esse móvel se desloca no sentido dos positivos, esse movimento é progressivo, concorda? E a velocidade dele é positiva. Ou seja, ele está indo sempre no sentido dos positivos. O que acontece? Bom, esse coeficiente angular dessa função é positiva, né? Positiva. E aí o que vai acontecer? Esse gráfico sobe aqui, né? Ele aumenta. À medida que o tempo passa, o espaço aqui ele aumenta. Coloquei aqui movimento progressivo, velocidade maior do que zero, né? E quando esse movimento é retrógrado, né? Quando ele vai no sentido dos negativos, o coeficiente angular ele é negativo. O que acontece é o seguinte, ó. À medida em que o tempo vai aumentando, o espaço vai diminuindo, né? Ou seja, ele vai indo para o negativo, né? Para a origem do espaço. Coloquei aqui retrógrado, V menor do que zero. E aí tem o gráfico de velocidade por tempo, pessoal. O gráfico de velocidade por tempo, ele não tem muito o que se falar sobre ele, né? O que acontece? Nesse movimento, como a velocidade é constante, esse gráfico é sempre uma função constante, né? Ou seja, o coeficiente angular dela é zero. Velocidade sempre constante. Bom, se ele começou o movimento com 2 metros por segundo, ele vai terminar o movimento com 2 metros por segundo, né? A gente estudando esse movimento aí. E uma grande curiosidade aqui do gráfico de velocidade por tempo, gravem isso. A área mostrada no gráfico é numericamente igual à variação do espaço. Ou seja, a área desse retângulo aqui é numericamente igual à variação do espaço desse móvel. Tá ok, pessoal? E aqui eu coloquei em azul, né, para informar que o movimento é progressivo. Ó. Lembra, a velocidade, né, a reta está acima do eixo, né, T, né, o eixo X aqui, o eixo dos tempos. Isso significa que a velocidade ela é positiva, movimento progressivo. Se ela estiver abaixo, tá aqui, coloquei em vermelho, ó, está abaixo, a velocidade é negativa, logo o movimento é retrógrado. Tá ok, pessoal? Não esqueçam, muito importante, a área do gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. Pode calhar de acontecer alguma outra questão aí, deles colocarem somente o gráfico de velocidade por tempo e pedir o espaço percorrido. Agora vocês já sabem que é só calcular a área do gráfico. Beleza, pessoal? Bom, com isso a gente fecha aí a nossa primeira aula dessa disciplina do CEDERJ. Espero que vocês tenham gostado, ok?